Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Nos últimos tempos, o Poder Judiciário passou a ocupar espaço destacado nos meios de comunicação, com a apreciação pelo Supremo Tribunal Federal de temas polêmicos, como o piso salarial do magistério, as pesquisas com células-tronco e o julgamento penal do chamado mensalão. Mas será que a repercussão pública de suas decisões acaba influenciando os julgamentos? Para debater esse assunto, está conosco o jornalista e sociólogo Laurindo Lalo Leal Filho. Lalo, como é conhecido, é professor de jornalismo da Escola de Comunicações e Artes da USP. Ele apresenta o Ver TV, programa de análise da televisão brasileira, transmitido pela TV Câmara e pela TV Nacional de Brasília. Professor Lalo, seja bem-vindo, é uma satisfação tê-lo conosco aqui para conversar sobre esse tema aí da relação entre o judiciário e a grande imprensa, especialmente a grande imprensa. Bom, os meios de comunicação adquiriram, isso é notório, um poder muito grande com o passar dos anos, a tal ponto de serem aí conhecidos como o quarto poder. Os integrantes do Poder Judiciário brasileiro não são, como se sabe, eleitos pelo voto popular. E assim, em princípio, eles não estariam tão sujeitos à influência da grande mídia. Nessa condição, professor, o judiciário é quem pauta a mídia com seus julgamentos ou a mídia também tem condições de pautar o judiciário? Olha, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Eu acho que é uma oportunidade excelente para discutirmos um tema raramente discutido na televisão. Tanto em relação à mídia como em relação ao judiciário. Muito menos a relação entre esses dois poderes. E eu queria dizer primeiro que realmente a mídia se transformou ao longo do tempo num quarto poder. Mas a ideia inicial liberal é que ela fosse um quarto poder controlando e observando os outros três poderes. No entanto, com o tempo e com o poder que ela foi ganhando, poder econômico, poder político, ela se tornou um poder em si, tão poderoso quanto os outros três. Aliás, às vezes mais poderoso, né? Tanto é que em relação ao executivo, houve um momento, no caso Collor, por exemplo, em que o papel da mídia foi fundamental, principalmente a Rede Globo, levou aquela candidatura quase que até o fim, sustentou a candidatura e depois, algum tempo depois, resolveu mudar de posição e deixar de apoiá-la. Então, esse poder hoje precisa de um quinto poder. Hoje nós precisamos de um quinto poder que está na sociedade, nas organizações, para controlar também o quarto poder que hoje é tão poderoso. E na relação, respondendo à sua pergunta, e na relação direta com a justiça, eu acho que são dois poderes que interagem reciprocamente. Você não pode dizer que a mídia pauta a justiça, nem que a justiça pauta a mídia. Eu acho que nos últimos tempos, com uma exposição cada vez maior da justiça na mídia, essa relação foi ficando mais próxima. E o que eu posso também inferir é que a mídia foi tendo mais dificuldade de pautar o executivo, por exemplo. Né? A partir do governo Lula, isso foi um pouco mais difícil e chega ao governo Dilma. Tem dificuldades com o Congresso e passou a focar muito a sua atenção no Judiciário, especialmente no Supremo. Então eu não posso dizer que uma pauta a outra. Eu acho que há um intercâmbio de interesses muito fortes e cada vez mais evidentes. O senhor não concorda que, apesar disso, dessa maior visibilidade em que o Judiciário teve a partir do momento, inclusive, da fundação da TV Justiça, dos julgamentos ao vivo sendo transmitidos pela televisão do Supremo Tribunal Federal, que ainda assim a mídia ainda presta muito pouca atenção ao que acontece no Judiciário, ainda conhece muito pouco, ou menos do que deveria, do Poder Judiciário? Sim, sem dúvida alguma. E eu acho que esse é um problema. De uma determinada forma, ela sensacionaliza, né, alguns aspectos da ação do judiciário. Por exemplo, o caso que você citou do mensalão. Né? Aquilo ganhou uma grande repercussão, grandes coberturas, etc. Agora, no cotidiano, e aí eu concordo com a sua observação, no cotidiano ela tem ainda muita dificuldade, os profissionais mesmo têm muita dificuldade de entender o funcionamento da justiça. Né? Ainda há confusões primárias, né, em determinadas coberturas, às vezes críticas que são infundadas, né? A lentidão da justiça, muito bem, mas não é o juiz que é o responsável, às vezes mas há toda uma estrutura, há todo um processo, né, que não é analisado profundamente. Eu acho que falta, e aí eu faço até uma
autocrítica às escolas de comunicação, falta nas escolas de comunicação talvez um direcionamento maior para se entender mais algumas especialidades. E aí não é só a justiça também, eu acho que a área médica também não é muito bem entendida às vezes pelos jornalistas. Eu acho que no caso específico da justiça, falta informação para analisar com mais segurança o trabalho da justiça no Brasil. Parte considerável da grande mídia praticamente, digamos assim, absolveu previamente o banqueiro Daniel Dantas na Operação Satyagraha e, a seu modo, também acabou condenando, entre aspas, um juiz e um delegado. Bom, as decisões do Judiciário, coincidentemente, não inovaram muito para o desfecho desse assunto. Recentemente, a Procuradoria-Geral da República não recorreu da decisão do Superior Tribunal de Justiça que anulou as provas que foram obtidas aí na Operação Satyagraha. Bom, a pergunta, até que ponto, na sua opinião, professor, a mídia consegue pautar os três poderes formais do Estado, já que nós também, além dos três poderes aí concebidos por Montesquieu, nós ainda temos outros invisíveis que estão aí no dia a dia. Ou outro bem visível que é a mídia, né? Esse bem visível. Como eu disse antes. Mas, como eu estava dizendo na resposta anterior, a mídia, ela passou a ter mais dificuldade de pautar o executivo e tem problemas com o Congresso. Quer dizer, o Congresso é sempre visto de uma forma criminalizada. E, infelizmente, é isso. O que é muito ruim para a democracia, porque se faz uma crítica à política como um todo. Né? Por exemplo, como se todos os parlamentares fossem corruptos, enfim. Ela já tem uma posição muito firme e quase que não se modifica em relação ao legislativo. Tem dificuldades com o executivo, né? E agora acabou voltando as suas vistas para o judiciário, inclusive aí também de maneira perigosa, incensando alguns dos seus representantes maiores, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, de uma maneira que, no meu ponto de vista, são situações incompatíveis com o que se poderia chamar da liturgia do cargo. Eu acho que alguns ministros do Supremo, na minha opinião, deveriam ter um pouco mais de recato na relação com a mídia. A mídia os seduz para aparecer nas páginas amarelas da Veja, para dar entrevistas no Jornal Nacional, e eles são seduzidos por isso. Mas o que é pior, revistas assim de variedades, revistas que tratam de fofocas, de celebridades, acabam também levando para suas páginas a vida pessoal de alguns ministros. Eu acho que isto, para mim, não faz bem para o bom andamento da justiça e da democracia no Brasil. Muito bem, professor Lalo, eu preciso chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, é só um minuto.